Entre 1934 e 1946, o Partido Comunista do Brasil realizou 3 conferências. Em 1934, o mundo e o Brasil estavam de um jeito, e quando chega 1946, o mundo e o Brasil estão completamente diferentes. Conferências do Partido Comunista do Brasil são fóruns que, por força de circunstâncias, podem fazer modificações pontuais, temáticas, e não são tão abrangentes como os congressos. Então, em 1934, a primeira conferência do Partido Comunista do Brasil, ela tinha um contexto muito específico. O mundo estava propenso a iniciar uma guerra, o Hitler, da Alemanha, acabava de se eleger chanceler, na Espanha, os republicanos, a Frente Única antifascista ali, tinha chegado ao poder, a França se preparava para eleger o Front Populaire, que é a Frente Única francesa. No Brasil, havia tido uma eleição constituinte em 1933. Em 1934, a Constituinte estava sendo formada. O Partido Comunista do Brasil não elegeu um deputado constituinte, mas deixou um na suplência, que assim que acabou a Constituinte, Álvaro Ventura, de Santa Catarina, assume a cadeira de deputado federal, e a primeira coisa que ele faz na Câmara é ler as resoluções da primeira conferência do Partido Comunista do Brasil. A mesa diretora da Câmara ficou tão abismada que cortaram esse trecho daquele dia dos discursos dos deputados. Mas a conferência em si, a primeira conferência, ela previa que logo a Internacional Comunista ia fazer uma guinada na sua política e era necessário fazer algumas modificações à luz das greves, das mobilizações em torno do movimento sindical, do movimento de mulheres, do movimento de juventude. Era necessário ajustar a política partidária, porque o último congresso havia sido em 1929 e até então, com muita instabilidade de governança do partido, né, foi necessário ajustar essa política. E a primeira coisa que eles colocam é um governo operário e camponês para o Brasil. Outra coisa era uma luta forte contra o nazifascismo, que ia crescendo no mundo, e o integralismo que havia surgido no Brasil. Uma luta contra uma possível guerra. Uma luta contra a carestia, que havia muito forte nesse momento. Era necessário que acabasse com a miséria profunda, acabasse com a pobreza que existia no país. E a conferência faz uma análise do período dos 10 anos anteriores, onde teve uma revolta em 1924, um crash da Bolsa de Nova York em 1929, a Revolução de 30, uma revolta reacionária em São Paulo contra o governo de Getúlio, né, e vai analisando e mostrando que o próximo passo dos trabalhadores era formar um governo operário e camponês. Logo depois, houve o levante, o ano de 1935, com muita mobilização, o levante em novembro de 1935, e logo depois inicia o Estado Novo. A política no Brasil dá uma guinada muito grande, logo inicia também a Segunda Guerra Mundial, e o partido, quando chega a 1940, está com quase todo o Comitê Central preso. Só Domingos Braz é que não estava preso, um membro do Comitê Central Trabalhador. E com o advento da Segunda Guerra, com a invasão dos nazistas à União Soviética em 1941 e a adesão do Brasil às forças aliadas contra o nazifascismo em 1942, com grande mobilização popular incentivada pelo Partido Comunista do Brasil, ficou necessário que o partido ajustasse a sua política. E em 1943, na sua segunda conferência, conhecida como Conferência da Mantiqueira, se ajustou essa política com 2 grandes pautas. Uma era orgânica, era interna, porque o partido havia tido 2 tendências dentro do partido, uma liquidacionista, que achava que o partido atrapalharia a luta contra o nazifascismo, e uma
é que achava que o partido deveria ser reorganizado para poder ajudar na luta contra o nazifascismo e o integralismo no Brasil. Essa segunda vertente formou a Comissão Nacional de Organização Provisória, que era composta por João Amazonas, Pedro Pomar, Maurício Grabois, Diógenes Arruda Câmara, entre outros, que organizaram a segunda conferência do partido, a Conferência da Mantiqueira, em agosto de 1943. Com o fim da guerra e a vitória das forças aliadas, surgiu um ambiente muito propício para que as forças comunistas no mundo inteiro crescessem. E isso não foi diferente no Brasil. O Partido Comunista do Brasil teve um grande boom no ano de 45, fez pressão para que fizesse a sua legalidade. No primeiro semestre ainda, Getúlio dá legalidade para o Partido Comunista do Brasil. Ele ainda, também por isso, sofre um golpe em 29 de outubro, o Getúlio Vargas. Forças outras acabam tomando o Estado e conduzindo o processo político brasileiro. Em 2 de dezembro de 1945, há uma eleição constituinte, que era uma pauta dos comunistas, era uma pauta das forças progressistas e democráticas no país, e o Partido Comunista elege diversos deputados estaduais pelo país, elege 14 deputados federais e um senador. O candidato à presidência do Partido Comunista do Brasil, o engenheiro Iedo Fiuza, consegue quase 10% dos votos. Então é uma força grande que o Partido Comunista do Brasil tem a partir de 1945, se comparada com o período anterior, que estava em fortíssima ilegalidade e clandestinidade, né? No ano de 46, quando começa a Constituinte, os debates da Constituinte, o partido faz muitas centenas de adendos ao projeto de Constituição. Também se faz a necessidade de organizar melhor a política do partido. Era necessário fazer um 4º congresso, que se pensava em fazer em 47. E para organizar essa política e dar a embocadura para um próximo congresso, se fez a 3ª Conferência do Partido Comunista do Brasil, em 1946. Essa conferência, nesse contexto de crescimento, nesse contexto de abertura, onde o partido nunca foi tão influente até então, tem a sua resolução, tem um largo processo, tem meses de processo de organização, e ela tem uma resolução que dá para se resumir em 10 pontos, que são: aprofundamento democrático e direito dos trabalhadores. Clama por uma constituinte profundamente democrática. Cuidado com os provocadores. O partido tinha esse cuidado de não ficar respondendo aos provocadores, que eram muitos nesse momento e que tentavam colocar o partido na ilegalidade, que vai acontecer no ano seguinte. Solução imediata para os problemas sociais como carestia e fome. Unidade do país em torno de uma união nacional. O partido pensava que mesmo de forma pluripartidária, de forma aberta e democrática, era necessário dar passos, a Constituinte dê passos de aprofundamento democrático, de terminar com as mazelas sociais, de fortalecer o país como nação. Ter a centralidade do trabalho como atuação política, ou seja, maior força aos trabalhadores e aos sindicatos. Reforçar o trabalho entre camponeses. Uma grande porcentagem do país nesse momento vivia no campo, eram de trabalhos no campo. Elevar o nível político e ideológico do partido. Existe, inclusive, de um pouco mais para frente, mais uma síntese que o Maurício Grabois faz sobre esse tema de elevar o nível político e ideológico do partido. Potencializar a divulgação das ideias partidárias. Isso vai ser uma discussão dos próximos 15 anos com muita força. Crescer o partido entre jovens e mulheres. Uma coisa que fica muito marcada na 3ª Conferência do partido, e isso depois nunca mais vai deixar de ser uma pauta para o Partido Comunista do Brasil, é a força que tem que ter a análise da questão nacional do partido, de colocar a nação como um elemento de força política contra o imperialismo e o colonialismo. Esse foi um período, esses últimos anos, a 3ª Conferência, do final do Estado Novo
até 47, 48, foi um período onde o partido exerceu uma grande amplitude e uma radicalidade menor. Essa é a crítica que a história do partido na história do partido acaba sendo feita, que se abriu muito a amplitude e se radicalizou um pouco menos. Entre 1934 e 1946, as nossas primeiras 3 conferências fizeram uma elaboração sobre o Brasil e mostraram que o Partido Comunista do Brasil é um partido amplo e internamente democrático.